Olá, galera, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, Águas Continentais. Nós vamos partir agora para a parte 2, tá bom? Parte 2. Show? Essa... nós vamos falar agora aqui sobre a questão do aproveitamento dos rios, tá bom? Bom, então dentro das águas continentais, não estou preocupado aqui com a questão das geleiras continentais, não estou preocupado com lagos e lagoas, não estou preocupado com as águas subterrâneas, estou preocupado com os rios, né? E também não vou falar para vocês aqui sobre a questão das águas oceânicas, das águas salgadas. Vamos nos limitar à questão dos rios, ok? Nós podemos utilizar essas águas na agropecuária, na irrigação de plantas, para a criação de animais. Podemos também utilizar das águas dos rios para o transporte fluvial, isso vai depender, obviamente, do rio, né? Como esse rio, se esse rio permite ou não a sua navegabilidade. Mas é importante deixar bem claro que rios que não permitem a sua navegabilidade, por ser rios de planalto, que possuem quedas d'água, nós poderíamos construir estruturas chamadas de eclusas, né? Que são comportas que vão regular o nível. Podemos também utilizar para poder atender às nossas necessidades fisiológicas, né, matar a nossa sede, para promover a nossa higiene, para promover a limpeza, para a produção industrial, para a pesca e a geração de energia, tá bom? A implantação das hidrelétricas. Com relação aos perfis hidrográficos, nós temos aqui um perfil longitudinal. Esse perfil longitudinal, pessoal, ele vai da nascente, aqui a nascente, até a sua foz, tá certo? Através aqui da nascente, eu vou ver a altura, a altitude que esse rio está nascendo. Daí eu consigo determinar qual é o tipo de relevo, se é um planalto, se é uma serra ou se é uma montanha. Neste nosso exemplo aqui, nós vamos observar que o rio ele está nascendo a uma altura, uma altitude, no caso, de aproximadamente 1.750 metros. Então, provavelmente, é um relevo de planalto irregular, no caso aqui, presença de uma serra, ok? Uma coisa é fato, quando nós saímos da nascente e vamos em direção à foz, a tendência é que a vazão aumente. Não só a vazão desse rio vai aumentar, mas como há uma tendência também de você aumentar a profundidade e a largura desse rio, tá certo? Nós podemos observar então aqui que a largura e a profundidade é diferente da parte mais em direção à foz. Da nascente até a foz do rio, nós dividimos o rio em curso, né? Curso superior, curso médio e curso inferior. O curso superior também é chamado de alto curso. O curso inferior é chamado de baixo curso. A tendência é que no curso superior há uma presença de sedimentos mais arenosos, porque a areia ela é uma partícula maior. Já no curso inferior, na foz, a tendência é você ter sedimentos menores, no caso, sedimentos mais argilosos. Ok? Uma outra coisa também que nós podemos observar aqui é o seguinte. Observem, por favor, que nós temos duas quedas d'água, neste caso representada aqui. Uma no curso superior e uma outra no curso médio. Porém, vocês acabaram de ver comigo que a tendência é que a vazão aqui aumente. Então, o fluxo de água no curso médio é maior nessa queda d'água. Então, provavelmente, nós podemos utilizar para a construção de uma hidrelétrica. Se nós observarmos no curso superior, aqui do curso médio para o curso inferior, não há queda d'água. Então, nós podemos utilizar isso para o transporte. Ok? Bom, quando nós vamos em direção à nascente do rio, falamos que nós estamos indo a montante desse rio. Quando nós vamos em direção à foz, nós estamos indo a jusante desse rio. Bom, aqui nós temos um perfil, pessoal, é um perfil transversal, tá? Um perfil transversal. Eu estou analisando do topo de um morro, tá certo, ao outro topo de outro morro. Esse topo aqui eu chamo de
Autotopográfico ou divisor de águas, né? Então, esse é o divisor de águas, o autotopográfico, também chamado de interflúvio, porque inter é entre, flúvio é rios. E essa parte aqui que nós chamamos de encosta, né, do morro, eu chamo de vertente, porque ela está direcionando para nós o fluxo dessa água. Logo após a vertente, nós encontramos o terraço. Tá legal? É importante deixar bem claro que nem sempre todos os perfis, tá certo? Transversais aparecerão os terraços. Nós temos o leito maior, que também é chamado de várzea, tá certo? E o leito menor é onde está passando o rio. E essa parte mais profunda aqui, olha, nós chamamos de talvegue. E entre um divisor de águas, todos esses elementos compõem o que nós chamamos de vale fluvial. Ok, turma? O que vem a ser enchente? Né? O que é uma enchente? A enchente, pessoal, também chamado de cheia, ela é uma elevação temporária do nível da água, tá certo? Devido ao acréscimo de descarga, ou seja, aumenta a quantidade de chuva. Então, nós vamos ter aí uma elevação no nível desse rio. Então, se nós observarmos, nós utilizamos de forma incorreta o termo enchente, né? Porque, na verdade, quando ocorre o transbordamento da calha desse rio, nós temos a inundação. Então, o que nós chamamos aí vulgarmente de enchente, no caso, é o quê? É a inundação. E, por favor, não vamos confundir inundação com alagamento, tá? Por exemplo, na nossa rua, às vezes o bueiro entope, né? E nós não estamos próximos do rio. Então, no caso, a nossa rua alagou. Não houve um sistema de drenagem para escoar corretamente a água da nossa rua, tá? Então, se nós formos parar para poder analisar, enchente e inundação são coisas distintas. Tá certo? Ah, Dinário, mas olha só, de vez em quando aparece para nós, mas pode ficar tranquilos que né, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, né, os seus corretores, eles sabem praticamente dessas nuances, né, desses erros praticamente conceituais e acabam às vezes considerando, porque eles querem pegar principalmente qual que é a sua ideia, né? Opa, será que ele tem uma ideia de que houve esse transbordamento da calha do rio? Então pode ficar tranquilo que muitas vezes eles não desconsideram você confundir enchente com inundação, não. Mas aqui eu estou frisando para vocês que há essa diferença, ok? Bom, aqui o rio está em vazante. Nós temos aqui uma foto do rio Cricaré, em São Mateus, no Espírito Santo. Observe que o rio Cricaré ele virou um filete de água, né? Tá certo? Então aqui no caso ele está na sua vazante, quando ele está com nível muito baixo, tá? Agora, observe que aqui ele já está no seu nível o quê? Normal, né? Ele já está com o seu nível normal. Então, provavelmente veio um período de chuva e fez com que a calha desse rio aqui fosse preenchida de água, ok? Observe que o leito de vazante, o nível é muito baixo e o de situação normal, praticamente ele quase chega no limite aqui do leito menor com o leito maior, tá certo? Tá? Quase encostando aqui praticamente nesse limite. Como nós podemos observar aqui, nós temos uma cheia, né? Observe que o nível do rio subiu demais, tá certo? Não ocorreu ainda o transbordamento, mas ele está em via de quê? De transbordar, tá certo? Então, observe que ele está praticamente, ele ocupou todo o seu leito menor e já vai ocupar o leito maior, tá certo? Quando praticamente ocorre o transbordamento desse rio, tá? Ele praticamente ocupa toda a planície de inundação, aí nós chamamos isso, pessoal, de inundação, tá certo? Aí o pessoal também chama, houve enchente, tá? Beleza, mas vamos só perceber que há uma diferenciação. Aqui nós temos, observem por favor, uma situação em condição natural e uma condição de urbanização. Quando ocorre o processo de urbanização, observe que aquela planície de inundação, ela foi toda ela o que? Ocupada, né? Por construções, asfaltos, não é isso? Então, o que acontece? Esse nível aqui, que é a chamada altura máxima durante as cheias, ele acaba praticamente
ultrapassando a planície de inundação. Se nós observarmos aqui, ó, aqui era o limite da planície de inundação. Perceberam? Então houve um transbordamento desse rio, tá certo? Por quê? Porque não tem como mais essa água infiltrar. Não ocorre mais aqui o processo de quê? De infiltração. Então, toda aquela água da chuva, que antigamente infiltraria, para fazer com que o nível do rio praticamente ficasse restrita à sua planície de inundação, em situação normal, porque é importante deixar bem claro que a hidrografia ela já deixa bem claro, olha, não ocupem essa área me pertence, porque numa situação normal eu vou alagar. E o que o homem faz? O homem ele praticamente vai lá e promove o processo de ocupação, né, fazendo com que esse transbordamento ele atinge áreas bem além das chamadas planícies de inundação. Aqui, ó, implantação de poços. Aqui, ó, isso aqui é uma trincheira de infiltração, tá certo? Aqui é o telhado verde. Aqui nós temos o processo de dragagem, que é a retirada de sedimento. Olha só por onde passava esse rio, né? Agora você está tentando recuperar um pouco do que seria o que a sua calha original. Nós temos que esses reservatórios de água pluvial, que nós chamamos de piscinão, né? Então a água, ao invés de ir para o rio, ela vai ficar nesses reservatórios e evitar esse tipo de construções. Observe que as construções estão exatamente no limite, na margem do rio. Ou seja, você já está praticamente dentro do chamado leito menor desse rio. O que vem a ser uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela é delimitada por um divisor de águas, ou alto topográfico, tá certo? Então você tem uma rede hidrográfica. O que é a rede hidrográfica? A rede hidrográfica é formada pelo rio principal e os seus afluentes, delimitado por um divisor de águas, tá certo? Então isso eu chamo de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, pessoal, é a nossa unidade básica de planejamento. Tá? Porque não adianta nada, por exemplo, uma cidade aqui fazer o processo de despoluição, de descontaminação, se as cidades que estiverem fora, né, daqui do seu, mas no mesmo rio, não estiverem adotando praticamente o processo de despoluição, a implantação de ETs, que são as estações de tratamento de efluentes. Ou seja, você vai fazer apenas a despoluição de um trecho desse rio. Tá certo? Ou recuperação de apenas um trecho desse rio. Então, a bacia hidrográfica é a nossa unidade básica de planejamento, tá bom? Aqui só um detalhezinho para vocês, nós temos aqui o rio Muriaé, tá certo? E aqui nós temos o rio Glória. Observe que o rio Glória está desaguando no rio Muriaé, aqui é o fluxo do rio Muriaé. Então, o rio Glória é um afluente do rio Muriaé, e o rio Muriaé vai desaguar no rio Paraíba. Bom, com relação às bacias hidrográficas mundiais, tá certo? Nós vamos pegar aqui as bacias, né, que nós temos no continente europeu. Se nós observarmos aqui, nós temos um mapa físico. A cor verde do mapa físico representa altitudes menores. Então, a maioria dos rios europeus são rios de quê? De planície. Então, por isso que são muito utilizados para quê? Para navegação. E o destaque aqui para o rio Reno, que está aqui, ó, esse é o rio Reno. Tá certo? O rio Reno, pessoal, ele passa numa área altamente industrializada da Alemanha e vai desaguar aqui no porto de Roterdã, na Holanda. Nós temos aqui os rios asiáticos, né, como os rios Tigre e Eufrates, que formam a região da Mesopotâmia. Nós temos aqui o rio Ganges, que é um rio sagrado para os indianos. Nós temos aqui o rio Yangtze-Kiang, onde foi construída a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo. Nós temos aqui o rio Huanghe, na China, onde nós temos a presença do solo chamado Loess, que é um solo amarelo, tá certo? Um solo de, o rio amarelo, o solo que chama-se Loess, que é um solo de excelente fertilidade. E aqui nós temos os rios Sida-Ria e Amudarya, que desaguam aqui no Mar de Aral, devido a projetos de irrigação, porque aqui é uma área de clima semiárido, desviou-se a água dos rios Sida-Ria e Amudarya, fazendo com que o Mar de Aral está aqui para vocês, olha só, região da Ásia Central, né? Isso aqui é o que praticamente era o Mar de Aral, antes de você desviar as águas do Sida-Ria e Amudarya, e aqui já o Mar de Aral, que você pode observar, totalmente seco, considerada a maior catástrofe hidrográfica do mundo.
Nós temos aqui os rios que compõem, os principais rios que compõem o continente americano. Estou destacando para você que os grandes lagos, né? Lago Erie, Ontário Superior, Michigan, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, que são muito utilizados para navegar. Nós temos aqui os rios do continente africano, destaque aqui para o rio Nilo, né, o rio Nilo que corta o deserto do Saara, tá certo? O rio Congo. O rio Congo é um rio com grande quantidade de água porque ele corre exatamente na região de clima equatorial, tá certo? O rio Nilo, que vocês estão percebendo, ele nasce aqui no Lago Vitória, são lagos tectônicos como o Niassa e o Tanganica, tá certo? Na região chamada de Rift Valley, que é um vale de origem tectônica. Ok, pessoal? Beleza, então.